Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Desperto. Hoje eu trago pra vocês um vídeo falando sobre as minhas expectativas de leitura para o ano de 2019. Eu decidi abolir o termo meta de leitura. Eu não gosto disso porque meta é uma coisa que você tem que cumprir. Eu percebia que isso tava não só me estressando, como me limitando nos anos anteriores. Eu sempre acabava desistindo da minha meta no meio do ano, porque eu me obrigava a ler coisas que eu não gostava. Eu me recusava a abandonar livros porque isso significaria que eu não estava cumprindo a meta. E eu acabava ficando estressada, daí eu desistia de tudo, jogava tudo pro ar e isso não era legal. Então eu decidi falar sobre as minhas expectativas de leitura. São coisas que eu espero fazer em 2019, que eu não preciso fazer, mas é sempre uma ideia interessante você ter uma ideia do que você quer fazer, afinal de contas, mas não é uma meta, não é uma coisa que eu tenho que cumprir. Na verdade, só ideias de coisas que eu quero ler. Primeiro de tudo, eu acho que é importante colocar um número de livros lidos. Quando eu tava no meu ensino fundamental e médio, eu costumava ler muito também porque eu tinha muito tempo pra ler. Afinal de contas, eu não trabalhava. No ensino médio, eu estudava de manhã e fazia Senai à tarde. Então, mesmo assim, eu ainda tinha tempo pra ler à noite, finais de semana, etc. E daí eu comecei a faculdade, eu comecei a ler muito menos porque eu trabalhava durante o dia, ia pra faculdade à noite. E daí, final de semana, eu trabalhava também, então não tinha tempo pra ler. E agora que eu tô trabalhando numa editora, eu tenho tempo pra ler quando eu pego o ônibus e finais de semana eu não trabalho, então dá pra ler um pouquinho de vez em quando também. Mas eu tô tentando, fazer outras coisas com a minha vida. Então, eu tô tentando assistir séries que eu gosto, escutar podcasts interessantes, sair com pessoas. E então eu acabei deixando leitura como uma coisa mais de segundo plano. Eu percebi que eu comecei a ler menos livros, então eu costumava ler 120 livros por ano, e esse ano eu li um pouquinho mais de 50. E daí eu pensei, caramba, o que tá acontecendo comigo que eu tô lendo pouco? E eu percebi que eu simplesmente amadureci como leitora. E eu estou preferindo ler menos livros melhores, ou seja, livros que são realmente bons e me prendem, e às vezes livros mais longos, do que ler um monte de livro curto e que eu acabo não fazendo nenhuma impressão em mim, eu esqueço logo em seguida. Tô muito feliz com as leituras que eu tô fazendo ultimamente. Então eu decidi estipular uma ideia diferente. Eu queria ler, 5 livros por mês ano passado. Eu não consegui. Teve mês que eu li 4, teve mês que eu li 3. Esse ano mesmo também eu estipulei 4 livros e eu acabei, lendo 3 livros em um mês. Eu me senti muito mal. Então eu decidi estipular uma coisa diferente. Na editora onde eu trabalho, a gente tem uma meta de corrigir mais ou menos 10 mil palavras por dia, dependendo do autor. Que se o autor escrever muito mal, a gente corrige menos. Mas geralmente dá pra cumprir muito bem essa meta. E 10 mil palavras não é muita coisa. A gente não pode usar a distinção por página, porque páginas na editora, elas são bastante diferentes do que palavras. Só que quando a gente compra um livro normal, ele não vem escrito, esse livro contém 30 mil palavras. Então não tem como saber, então a gente tem que olhar pelas páginas. Então eu decidi estipular que eu vou tentar ler pelo menos 1000 páginas por mês, o que, apesar de parecer muito, não é, porque se você ler 4 livros de 250 páginas, você tá lendo 1000 páginas, e 250 páginas é um livro curto. Eu vou tentar fazer isso ao invés de tentar me obrigar a ler vários livros. Porque assim, uma coisa que eu notei é que eu tava tendo dificuldade de ler livros longos, porque daí eu ia acabar lendo menos no mês. Vou usar um exemplo interessante. Tem aqui o livro It, do Stephen King, que eu não li ainda. Eu assisti o filme, achei bem legal. Daí por isso que eu troquei o livro. Eu consegui esse livro por troca, acredita nisso? É bem novinho. Esse livro aqui tem 1100 páginas. Agora me fala, qual a diferença de ler esse livro em um mês de ler esses 4 livros? É quase o mesmo tamanho. Esses livros têm quase o mesmo número de páginas desse. Então, eu ficava muito mal porque eu queria ler pelo menos 4 livros por mês. Então eu me esforçava pra ler 4 e deixava de lado um livro que eu quero ler há muito tempo só porque eu só ia conseguir ler um em um mês. Isso tava me deixando muito estressada. E daí eu pensei, se eu estipular esse número de páginas, vai ser muito mais fácil ler livros longos. Porque, assim, se eu ler um livro só, eu ainda vou estar cumprindo essa meta. E se eu ler, vários livros curtos, só somar o número das páginas deles. Então eu pensei, caramba, eu acho que é muito mais lucrativo pensar assim. Não sei, o que vocês acham? Vocês já viram alguma outra pessoa fazer uma meta desse jeito? Porque eu acho que eu nunca vi. Mas me falem o que vocês acham dessa ideia. Você acha que vai dar certo? Você acha que é uma ideia burra? Me conta. Bom, essa é a minha expectativa, tentar ler 1000 páginas por mês. Assim eu não tenho que me preocupar com a quantidade de livros, mas sim com a quantidade de páginas que eu tô lendo. Porque, como eu disse, não faz diferença ler 4 livros de 250 páginas pra ler um livro de 1000 páginas, não há? A minha segunda expectativa é conhecer melhor alguns autores. Tem alguns autores que eu sempre quis ler e eu sempre deixei de lado por algum motivo, então eu quero conhecer livros deles. Pode ser que eu leia e não goste e abandone, mas eu ainda conheci eles, certo? Então é impossível não cumprir essa meta, a não ser que eu simplesmente largue mão do autor. Eu quero conhecer mais sobre Agatha Christie. Eu já li alguns contos e romances dela, e assim, eu nunca dei muita atenção, não sei porquê, mas eu decidi ler alguns livros dela, agora em 2019, não sei quais. Eu quero conhecer mais sobre essa autora, porque
ela é famosa por um motivo, não é mesmo? Também quero conhecer o Brandon Sanderson, que ele é autor de Mistborn. Mistborn, nessa saga aqui, eu tenho os 3 livros. E assim, eu quero muito ler, porque eu tô bem ansiosa. Eu comprei o 3º livro recentemente, então eu tava esperando comprar o 3º pra começar a ler. Então em 2019 eu pretendo ler essa saga. E quem sabe não ler outros livros do Brandon, porque ele tem muitos livros, ele é um autor bastante prolífico, então quem sabe a gente não lê mais dele no futuro. Eu também quero ler o Jorge Luis Borges. Eu li alguns contos dele na época da faculdade e eu gostei muito. Ele escreve contos de realismo mágico e eu gosto bastante desse gênero. Eu já falei sobre isso, inclusive, no canal. E ele é um escritor argentino, ele já morreu, mas ele é um escritor moderno, então eu tenho curiosidade pra ler as obras dele, então eu espero ler um pouquinho dele nesse 2019. E também quero ler mais sobre Fernando Pessoa. Eu não sou fã de poesia, mas eu sempre quis ler o livro do Desassossego, que é uma espécie de romance, que não é bem isso. E assim, eu quero tentar ler esse livro esse ano. E também quero aprender um pouco mais sobre a poesia do Fernando Pessoa, porque apesar de eu não ser fã de poesia, o Fernando Pessoa era um dos poucos poetas de quem eu gostava de ler sobre na faculdade. Então vamos ver o que a gente acha dele esse ano, não é mesmo? Tem outros autores que eu quero conhecer. Eu vou fazer uma lista com todos eles no blog, se você quiser conferir, mas eu queria falar um pouquinho desses aqui. Eu também quero ler mais livros de não ficção. Eu não vou estipular um número ou quais livros, mas eu quero conhecer mais sobre o assunto, porque em 2018 eu li alguns livros de não ficção excelentes. Eu li Sapiens, e assim, que livro incrível. Eu li o documentário Holocausto Brasileiro, que não é bem um documentário, mas é um livro com entrevistas, é quase um documentário, vai. É sobre o hospício de Barbacena, sobre a tragédia que aconteceu lá durante a época da ditadura militar, até um pouco antes e um pouco depois da ditadura, inclusive. Eu quero ler mais livros sobre isso, livros de história, livros brasileiros, inclusive, de não ficção. E eu tenho um amigo que eu fiz através do Scooby, que é o Christian, que ele fez uma lista com vários livros de não ficção que ele já leu. Ele lê muitos livros de não ficção, e eu confio bastante nas recomendações dele, então eu pretendo ler os livros que ele me recomendou. Alguns, não todos, em 2019. E eu vou deixar a lista desses livros na descrição do vídeo e no post no blog, se vocês quiserem saber que livros são. Mas também pretendo ver outros livros de não ficção que eu tenho interesse. E principalmente, eu quero fazer uma pós-graduação, né? Eu já terminei a minha graduação e eu quero fazer uma pós em linguística. E eu quero ler um pouquinho mais também sobre a língua brasileira, língua portuguesa brasileira. Eu gosto de falar língua brasileira, mas esse não é o termo certo. E ler sobre linguística e literatura no geral, que é a minha área, afinal de contas, não é mesmo? Ler é ganhar conhecimento. De qualquer maneira, certo? Mesmo com ficção. Então por que não ler livros de não ficção também? Por último, eu sempre coloco essa meta, mas esse ano eu vou colocar como uma expectativa mesmo, que é ler ou definitivamente abandonar todos os livros que eu não tinha lido até o final de 2018. Vou mostrar esses livros pra vocês. Bom, como eu já mostrei aqui, os 3 livros da saga Mistborn. O primeiro é O Império Final, o segundo é O Poço da Ascensão, o terceiro é O Herói das Eras. Eu tenho aqui o livro Homo Deus, do Yuval Noah Harari, que é o mesmo escritor do Sapiens. Eu gostei muito de Sapiens, então eu quero ler esse daqui. Ele é um livro de não ficção, então ele vai estar ajudando a minha expectativa de ler livros de não ficção. Estou muito ansiosa por esse livro, porque ele parece ser muito bom, muita gente fala bem. Tem o livro Jogos Sagrados, do Vikram Chandra. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, é um thriller que se passa na Índia, é um livro gigante, então vou tentar ler ele. Estou ansiosa, parece ser um livro bem legal. Também o livro Carter e o Diabo, que é um livro histórico, só que com mentiras inventadas pelo autor, ou seja, é um livro que pega um personagem histórico e inventa coisas sobre ele, que parece muito interessante também, sobre um cara que vai tentar resolver um assassinato com a ajuda do leão de estimação dele. Tem alguns livros clássicos aqui. Eu tenho Crime e Castigo, que tá dividido em 2 volumes. Eu sempre quis ler Dostoiévski, então eu tenho aqui essa edição aqui bem legalzinha da Veja, que eu troquei no Scooby com alguém, e eu pretendo ler esse livro. Parece interessante, nunca li nada russo. Eu acho que eu nunca li nenhum livro russo e nada do Dostoiévski, então vai ser uma experiência interessante. Eu também tenho aqui o Grande Gatsby. Na verdade, eu li o Grande Gatsby quando eu tinha 17 anos, mas eu não lembro. Eu olhei esse livro na minha estante, eu lembrei que eu não lembrava dele. Daí eu decidi reler. Tecnicamente vai ser uma releitura, mas eu quero reler, porque é um dos livros favoritos do John Green, e eu confio no John Green pra me recomendar livros, então vou reler ele. Eu lembro vagamente de uma piscina, de um carro, só isso que eu lembro. Tem o livro Cinema Pirata também, que é um livro sobre pirataria na internet, que parece muito interessante. Eu sempre quis ler sobre esse autor, então vamos ler esse livrinho. Tem uma meta pessoal de que todo primeiro livro que eu leio, todo ano tem que ser livro brasileiro. Eu já escolhi o primeiro livro de 2019, que vai ser 1 Milhão de Finais Felizes. Hoje eu li 15 Dias, do Vitor Martins, eu adorei. E agora eu vou ler esse livro como o primeiro de 2019. Estou bastante ansiosa pra começar, inclusive. O gigantesco It, do Stephen King. Eu tô muito animada pra ler esse livro, eu quero muito ler ele. Eu não vou esperar pelo Outubro Terror, porque eu quero ler mais um Outubro Terror, não vou ler um livro só. Mas vamos ver o que vai dar. Tô ansiosa pra ler esse livro.
Tem o livro Moriarty, do Anthony Horowitz. Eu nunca li nada desse autor, mas muitas pessoas dizem que é bom. E como tem a ver com Sherlock Holmes, afinal de contas, Moriarty é o vilão. E o livro tem a chamada Sherlock Holmes está morto e as trevas avançam, deve ser bem legal também. A continuação, que não é exatamente uma continuação de Os Despossuídos, que é a mão esquerda da escuridão, da Ursula K. Le Guin. Estou muitíssimo ansiosa pra ler esse livro, porque Os Despossuídos foi um livro, assim, topíssimo, adorei. E por último, mais ou menos importante, 2 livros do Murakami, que é A Crônica do Pássaro de Corda e O Elefante Desaparece, que é um livro de contos, então tenho 2 livros do Murakami pra ler ainda em 2019. Eu tenho muitos livros dele que eu ainda não li, mas esses são os livros dele que eu já comprei. Enfim, gente, essas são as minhas expectativas de leitura para 2019. Eu vou tentar seguir isso, mas eu não vou me obrigar. Se chegar ao final de 2019 eu não tiver feito nada disso, eu vou ficar um pouco chateada, porque caramba, Natália, o que você fez no final? Mas eu quero realmente instituir essa meta de ler 1000 páginas por mês, que eu acho mais saudável do que estipular, tipo, quantidade de livros. Afinal de contas, livros têm tamanhos diferentes. Essa é a minha ideia de conhecer autores novos. Eu acho que isso vai ser bastante importante pra mim. Ler mais não ficção, principalmente na área de literatura e linguística, que é a minha área. Eu acho que eu tenho que conhecer mais sobre isso, afinal, se eu quero ser professora, se eu quero fazer pós, se eu quero fazer mestrado, que é o que eu quero, eu tenho que conhecer mais sobre o assunto e, afinal de contas, zerar esse monte de livro que eu tenho na minha casa. Então, tipo, se eu ler e não gostar, eu posso simplesmente abandonar, acontece, já fiz muito. Mas eu espero dar uma chance de gostar desses livros todos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário sobre qualquer coisa, sobre sugestões, sobre livros que você viu aqui que você quer ler. Me conta as metas ou expectativas de leitura que vocês têm pra 2019. Eu sempre leio os comentários, então deixe seu comentário ali. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se você gostou muito do vídeo e quer saber se eu vou cumprir dessas expectativas em 2019, se inscreva no canal. E é isso, gente. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.